Obrigado, Júlia. Bom, feliz sábado, igreja. Feliz sábado. É muito bom estar com vocês aqui. Olha, eu estou vendo que a gente está sendo filmado, não sei se está sendo transmitido. Feliz sábado para você também que está assistindo ou vai assistir futuramente. E eu vou tentar ficar aqui, tá? Porque eu me movimento bastante. Mas vamos lá. Pessoal, é muito bom estar com vocês aqui. É uma igreja... Gostei logo que cheguei, tá? Então, de parabéns. Amém por isso. E a igreja pequena, ela tem um charme que igreja grande não existe, né? É diferente, os irmãos olham mais no olho, o estilo de música que vocês cantaram, o louvor que você cantou foi fantástico, me levou, olha, eu acho que eu não ouvi essa música aí pelo menos uns 7, 8 anos atrás, aí, no mínimo, louvado seja Deus pelo seu dom também. Então, obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Já valeu o sábado, com certeza. E sim, eu fui pastor no Brasil 6 anos, tá bom? Na região de São Paulo, sou paulista. Alguém é paulista aqui? Deixa eu ver. Não, tem um pouco paulista aí, maravilha. Eu sou casado com uma pernambucana, a Erika é pernambucana, tem alguém de Pernambuco aí? Não, Pernambuco não, Paraíba. Paraíba, tá ali pertinho. Tá ok, não importa o resto. E tenho 2 filhas paulistas também, a Emily e a Thaís, que estão ali atrás, né, como foi apresentado. E temos um americano também, que é o Benjamin, né? É o único que tem documento lá em casa, brincadeira. O Benjamin aí que tá aí com a gente também, é o nosso presentinho, a nossa surpresa, né? E como eu falei na lição da Escola Sabatina, são 7 anos de diferença, a Thaís, da Emily e do Benjamin. Eu sou como eu sou adventista também, não é 7? Nada planejado, nada planejado. Bom, fui pastor lá, eu vou contar um pouquinho aqui, daqui a pouco o sermão faz parte um pouco, é um sermão / testemunho, e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, mas fui pastor lá 6 anos, até que Deus de alguma maneira nos orientou e a gente decidiu vir para cá. Hoje eu sou um pastor apaisano, não estou atuando como pastor, tá? Por mais que eu pregue sempre, todos os meses a gente está pregando em vários lugares, várias regiões aí, acho que as igrejas brasileiras a gente está quase esticando todas aí, que a gente está pregando, até um dia eu poder começar a pregar em inglês, que ainda não consigo, mas futuramente a gente vai poder também pregar em inglês também, né? A gente vai continuar pregando, temos um ministério incrível ali, a gente está à frente, ajudando a liderança da igreja, mas tem o ministério dos homens, e eu já quero estender um convite aqui, ok? Segundo final de semana de novembro, se eu não me engano é 7, 8, 9 ou 8, 9, 10, alguma coisa assim, vocês podem confirmar depois aí para mim, mas vamos ter um congresso dos homens, ok? Então vai ser aqui da Flórida mesmo, dos homens da igreja brasileira, tá? A gente fala português. Então, se você é homem, tenta se programar para estar nesse congresso, vão ser 3 dias, ok? Muito legal mesmo, a gente fez uma aí há dois anos atrás, vamos fazer um agora esse ano de novo. Vão ser 3 dias juntos aí, só os homens, vai dar certo, tá? As mulheres ficam, só homem vai dar errado. Dá certo. A gente se junta e no final as coisas funcionam, ok? Confie, mulheres, confie. E ó, vocês mulheres, expulsam eles, porque eles ficam assim, não posso deixar a mulher sozinha. Gente, expulsa eles, tá? Expulsa, não tem dó nada. Expulsa eles de casa, fala para eles nesse congresso que é muito legal e vale a pena para o nosso crescimento espiritual também. Beleza? Fica aí, então, o convite. E vamos para a palavra, eu digo para você o seguinte, a gente fica pensando no que falar, né? E Deus, ele vai nos mostrando. Ontem eu pensei, né, no que pregar. A gente tem alguns sermões aí, até vindo para cá, a gente estava conversando sobre isso, tem uma pasta, né? Meus sermões são assim, ó. O bom é que ninguém pode copiar, só eu entendo. Mas são sermões que a gente tem dentro de uma pastinha ali. Eu tenho algumas coisas no celular, mas meus sermões, assim, raiz, base, são sermões que eu escrevo no papel e coloco tudo na pastinha. Deve ter uns 50 sermões na minha pastinha. E a gente estava falando que um dia eu vou escrever minha meditação, né? Vou pegar cada sermão, vou conseguir escrever uma meditação ali para a gente poder levar as mensagens aí para outras pessoas que a gente não tem oportunidade de pregar. Só que falta bastante, né? Uns 360 dias, só tenho 50, 60. O resto a gente escreve. O resto a gente escreve. E aí a gente fica pensando sobre o que pregar. E toda vez que pregar é diferente de você fazer uma palestra, você realmente tem que ter tem que sentir o que Deus quer que fale. Não só para, no geral, mas às vezes tem pessoas que precisam escutar uma palavra específica. Por isso, antes de decidir sobre o que serão pregar, eu sempre gosto de orar e pedir para Deus, me oriente, o que falar, o que falar. E aí veio esse sermão, então eu espero que vocês não ouçam aqui o Marcos falando, mas que você ouça Deus falando através de mim e que você possa ter um encontro com Ele. É o meu desejo real. Amém por isso? Amém. Amém. Então, olha para o pessoal que está ao seu lado e fala assim, presta atenção.
Se alguém tiver meio cochilando, você dá uma cutucada do lado aí. Beleza, gente? E vamos conversar com Deus. Bom, vamos lá então. Feche seus olhos. Mais uma oração. Querido bondoso Deus, nós vamos agora abrir a tua palavra. Eu quero que o Senhor fale conosco. Por favor, Senhor, tire de mim agora qualquer tipo de sentimento ruim, qualquer tipo de egoísmo, que eu apenas possa ser usado por Ti, Deus. E que eles possam ter um encontro contigo. É o meu maior desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 29, verso. E aí, tem um Jeremias capítulo 29, verso que é bem conhecido? 11. Muito bem. O pessoal sabendo aí. Vamos falar um pouquinho sobre planos. Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos para mim e para a sua vida. Amém por isso? Amém. Amém. Então olha só, Deus tem um plano para mim, assim como Deus tem um plano para você. E a gente vai trabalhar um pouco com isso. Agora deixa eu ver só as mãos aqui de quem já teve algum plano na vida. Deixa eu ver. Algum plano na vida. Todo mundo. Ok. Agora você levanta a mão agora quem já teve algum plano frustrado na vida. Parece que as mãos até aumentaram. Fazer planos, se frustrar com os planos faz parte da nossa vida aqui terrena, né? Agora eu quero estudar uma história com vocês hoje que geralmente a gente não estuda com essa ótica de planos, ok? Mas eu quero que você entenda essa história hoje de uma maneira diferente. Vamos agora para Lucas capítulo 19. E aí a gente vai parar a Bíblia ali, tá? Lucas capítulo 19, verso 1. Vamos relembrar essa história que com certeza as crianças conhecem, você conhece, e a gente vai relembrar essa história dos detalhes aí. Combinado? Vamos lá então. Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10. Vou lendo, dando uma pausada, só deixa a Bíblia aberta e a gente vai passando aí. História de um rapazinho chamado Zaqueu. A Bíblia diz assim, todos acharam? Vamos lá então. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Qual que era a cidade? Jericó. Eis que um homem chamado maioral dos publicanos e rico procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Vamos lá. Para por aí. Nessa parte a gente consegue já perceber algumas coisas e algumas características de Zaqueu que são interessantes a gente saber aqui. Primeira coisa, olha só. Primeira característica de Zaqueu. Ele era muito rico. Ok? A Bíblia fala sobre isso. Muito rico. E quando a Bíblia diz uma coisa, é interessante você saber isso. Quando a Bíblia fala uma característica de alguém, é porque aquilo realmente era e se destacava do normal. Entende isso? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o homem mais sábio que já existiu nessa terra, quem foi? Salomão. Muito bem. Outra coisa, a Bíblia diz sobre um homem muito bonito, muito. A Bíblia diz que nunca houve um homem tão bonito quanto ele. Diz que da palpa do pé dele até o fio de cabelo não havia imperfeição. O nome dele é Absalão. Imagina o cara bonitão, não é? Não havia imperfeição. E tem uma característica, diz que uma parte do corpo dele era fantástica. Qual que era? Os cabelos. Lembra daquele comercial do shampoo seda no Brasil? Aqueles cabelão voando assim? Era tipo o cabelo de Absalão, né? Era um cabelo diferenciado, cabelo bonito. Tanto que a morte dele foi como? Pelos cabelos. Ficou curioso? Estuda a Bíblia aí, você vai entender essa história aí. Mas olha só, quando a Bíblia diz, é porque realmente é. Quando a Bíblia diz que Zaqueu, ele era rico, é porque ele era realmente muito rico. Era diferente, fugia do normal. Então hoje poderia ser considerado um dos bilionários lá da região de Jericó. Tá claro isso para vocês? Vamos lá. Mas para ele conseguir tudo isso, ele tinha que ter uma profissão interessante. Qual que era então a profissão que a gente acabou de ler aqui de Zaqueu? Ele era, mas não era só cobrador de impostos. Disse que ele era o quê? Chefe dos cobradores de impostos. Maravilha. E uma outra característica, qual que é mesmo? Ele era baixinho. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura.
Bom, aí o que eu vou falar a partir de agora é algumas coisas que a gente imagina, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, eu aprendi com um grande professor que ele falava que você tinha que tentar viver naquela época, entender e estar dentro da história e analisar, às vezes tentar pensar em coisas que às vezes a Bíblia não destaca todos os detalhes. Por isso que eu gosto de assistir até aquela série The Chosen, né? Porque eu gosto de ver detalhes de coisas que vão acontecendo ali, que muitas vezes provavelmente aconteceram, provavelmente não, mas faz a gente pensar, né? De como era realmente. E vamos lá, eu penso assim, Zaqueu era realmente baixinho e olha só, gente, você conhece alguém baixinho? Sim. O baixinho geralmente é bravo? É. Não é verdade? O baixinho geralmente ele é meio bravo, né? Assim, as pessoas são muito queridas, têm um coração muito bom, mas geralmente eles são bravos. Os baixinhos aqui são bravos ou são bonzinhos? São bravos, são bravos. Eu imagino que Zaqueu, desde quando ele era criancinha ali, ele era na escola, entrou na escola ali, a vida foi passando, o tempo foi passando, ele ia ficando mais velho, porém nada de ficar maior. O tempo ia passando e ele sempre era o primeiro da fila. No time de vôlei ele nunca conseguia entrar. No time de basquete menos ainda. E as pessoas de alguma maneira começaram a zombar de Zaqueu. E Zaqueu não era bem sucedido também, vinha de uma família simples. Então tudo isso de alguma maneira ele foi crescendo com alguns pensamentos assim, poxa, todo mundo fica só zombando de mim e eu tenho que mudar essa história. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que ser um pouco diferente. E a vida foi passando, ele percebeu que ele não ia crescer mesmo, ele não podia mudar a aparência dele, ele não podia mudar a altura dele, mas ele podia mudar o quê? A condição financeira dele. E ele falou, quer saber? Já que eu não posso crescer, eu não posso mudar agora esse meu eu, a minha aparência, a partir de agora eu vou fazer de tudo para ser rico. E esse pessoal que vive zombando de mim, vai ver o que vai acontecer. Eu vou ser diferente, eu vou ser rico. É um pensamento meu, tá bom? Isso não é exatamente na Bíblia, pode ser que aconteceu assim, pode ser que não, isso a gente vai saber só lá no céu, tá bom? Mas vamos imaginar, olha só, Zaqueu então bolou um plano de vida. Ele pensou assim, ok, como eu vou ser rico? Naquele período, um judeu para ser rico não era uma coisa tão fácil. Não era tão fácil você alcançar, vou empreender, vou fazer alguma coisa. Não, era muito difícil. O Império Romano ele realmente dominava tudo aquilo e era muito difícil você alcançar a riqueza. Então ele começou a analisar algumas profissões e uma das profissões que ele percebeu que realmente dava para enricar era ser cobrador de impostos. Mas olha só, para ser cobrador de impostos, você tinha que meio que abnegar aquilo que você era como judeu, porque você se tornaria realmente um traidor. Olha, quem cobra impostos hoje, exagerado, é visto com bons olhos? Não vamos entrar em detalhes. Mas não é muito legal a gente ficar pagando os impostos aí que a gente sabe que não deveria pagar. E olha só, naquela época era muito mais injusto, porque eu poderia chegar aqui, ó, qual é o nome do seu irmão? Leandro. Olhar para o Leandro aqui e falar, Leandro, tem cara de que tem dinheiro com força. Leandro, para você o imposto vai ser um pouco diferente, você vai ter que pagar uma taxa extra. Pronto, a palavra dele era lei, era regra. E assim ele ia arrecadando. Justo isso? Principalmente ele ainda cobrando dos próprios judeus, dos irmãos dele. Será que isso era justo? Não. Ele era bem visto? Não. Mas ele estava ligando? Não estava nem aí. O ponto dele, qual era o objetivo da vida dele? Era ser rico. Pronto, eu quero ser rico, eu vou crescer e desculpa o termo, eu vou deixar todo mundo quietinho agora. Todo mundo que falava mal de mim vai ficar quietinho, porque eu vou ser rico. E a vida, gente, não acontece de uma hora para outra. Ninguém se torna rico de uma hora para outra, a não ser que seja herdeiro, não é verdade? Aqui tem um monte de gente herdeiro, e amém? Herdeiro de Deus, amém, gente? Amém. Amém, você é herdeiro com certeza e tem algo muito lindo preparado para você. Amém. No céu, amém? Olha, e tem coisas preparadas para você aqui também, porque Deus tem grandes planos para você, a gente vai entender isso por completo. Agora olha só, Zaqueu começou como cobrador de impostos, talvez numa região um pouco mais afastada, se destacou tanto lá que foi levado para a capital. Da capital ele começou a se transformar em um líder, até que se tornou nesse momento o chefe dos cobradores de impostos. Nesse momento que a Bíblia destaca agora, a gente consegue entender claramente o que acontece. Até agora foi alguns pensamentos, mas o que a Bíblia mostrou agora é o que estava acontecendo. Ele já era rico. Nesse momento ele já tinha tudo o que ele queria. Se fosse nos dias de hoje, já tinha um iate, já tinha várias casas, mansões, tinha aplicações em tudo que você imaginaria. Realmente a vida dele estava resolvida. Mas faltava alguma coisa? Sim. Faltava. A Bíblia diz que faltava, porque ele estava procurando.
Certo? A Bíblia diz, ele procurava ver quem era? Ele procurava. Então, se ele procurava é porque ele sentia falta. Então, olha só, se ele procura é porque ele sente falta. Ok. Então, olha só, ele procurava. A vida dele estava completa. Então, olha só, ele ainda era pobre. Ele só tinha dinheiro, mas ainda era pobre, porque ainda faltava algo no coração. Bom, e aí ele decidiu e bolou mais um plano. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os planos de Zaqueu até agora, será que deram certo? Sim ou sim? Sim. Até agora sim. Porque olha só, ele começou a vida dele, o plano dele até então era ser rico. E ele conquistou. Eu imagino que Zaqueu era uma pessoa que era metódica, aquela pessoa que anotava tudo e fazia assim, eu vou fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Até que um dia ele falou assim, eu vou ver quem é Jesus, eu quero procurar Jesus. Só que eu imagino que ele foi um pouco antes e percebeu que não conseguia nem ver quem era Jesus, porque ele era como? E aí ele pensou assim, tem que bolar um plano. E ele era bom de planos, ele falou assim, já sei. Cresci nessa região aqui e eu conheço tudo. Se Jesus vai passar por aqui, com certeza ele vai passar nessa estrada principal. E ali tem uma árvore. Eu conheço muito bem aquela árvore, uma árvore bem fechada ali. Ninguém vai me ver, eu só tenho que chegar mais cedo. Deixa eu pensar. Ele percebeu um horário, analisou e acordou e bolou um plano. Eu subi na árvore e eu quero ver Jesus. Veja só, o objetivo de Zaqueu era só ver. Não era conversar, não era falar, era só ver, observar. Por quê? Porque daí ele ia poder tirar algumas conclusões, bolar outro plano para realmente depois seguir, talvez conversar com Jesus, tentar chegar nele, de alguma maneira. Mas o primeiro plano que Zaqueu tinha nesse ponto da história era apenas ver Jesus. Ok. E aí então chegou o grande dia. Acordou mais cedo, colocou uma camisa e uma calça verde, vai ficar disfarçado ali na árvore, foi lá para a árvore, subiu em cima da árvore e ficou quietinho, levou alguns petiscozinhos ali para ficar comendo, esperando Jesus aparecer, até que o plano de Zaqueu estava dando certo. Ele olhou de longe e viu uma grande multidão vindo, e junto com a multidão, quem acompanhava ali? A multidão acompanhava quem? Jesus. Olha o plano de Zaqueu dando certo. Novamente, um homem que sabia fazer planos. E aí então, ele foi vendo, observando Jesus. E gente, era muito legal. Eu gostaria de poder visualizar isso. Jesus conversando com as crianças, andando, as pessoas seguindo, Jesus aconselhando. E todo mundo ali feliz, Jesus acompanhando. Era uma delícia fantástica. E a prova de que Jesus era uma pessoa muito simpática é que as crianças gostavam de Jesus. A Bíblia não diz isso? E olha, gente, eu tenho filhos, como eu falei pra você, e criança é um negócio sério. Quando ela não gosta, não gosta. Não adianta o que faz. Você tem que gostar. E as crianças gostavam de Jesus. Gostavam. Jesus era legal. Jesus era simpático. E aí Zaqueu olhando toda aquela cena. Aí acontece uma coisa. Presta atenção comigo. Jesus está andando. E quem está seguindo ele? A multidão. De repente, Jesus para. O que a multidão faz? Olha aí. Por que parar ali? Um monte de outras árvores. Por que parar bem embaixo da árvore de Zaqueu? Eu acho que aí começou os planos de Zaqueu a serem frustrados já. Os planos de Zaqueu começaram a ser frustrados nesse momento. No momento em que Jesus parou embaixo da árvore. E ele falou, por que Jesus parou aqui? Então, olha lá, Jesus está andando. Jesus, para. Multidão, para. Aí as pessoas falam, Jesus, por que você parou? Aí Jesus faz o quê? Olha para cima. Se Jesus olha para cima, quem que olha para cima? A multidão. A multidão estava seguindo Jesus. Eu imagino que na hora que parou, o coração de Zaqueu já acelerou. E aí, na hora que ele parou, o coração acelerou. E agora Jesus olha para cima. Eu acho que tentou se esconder. Eu imagino que Zaqueu se esconde. Gente, é um milionário que tem tudo que o dinheiro podia comprar na época em cima da árvore. Faz sentido isso? Não faz, não era uma coisa tão normal aí naquela época. E agora olha só, ele ali na árvore se escondendo, aí Jesus olha, e a multidão olha, e automaticamente eles percebem que tem alguém ali, e eles começam a olhar, talvez um murinho ou outro, mas não conseguia perceber quem era, até que Jesus fala, ei Zaqueu, aí complicou tudo. Agora, nessa hora, Zaqueu ele não estava acostumado com isso, ele estava acostumado a fazer os planos e os planos seguirem de uma maneira certa, como ele imaginava. Agora os planos começaram a fugir das mãos dele. E ele falou assim, o que eu faço agora? E Jesus disse o seguinte, Zaqueu, desce aqui. Zaqueu poderia ter falado assim, ó, não vou ficar aqui, Jesus, eu só queria te ver. Poderia, não poderia. Mas sabe, tem momentos da nossa vida que Jesus, Deus, ele aparece na nossa vida e ele começa só a mudar a nossa história. E a gente nem consegue dizer não. A gente só está vivendo e vai seguindo. Ele começa a mudar a nossa história de uma maneira que a gente desconhece. E Zaqueu só deixou se levar. Zaqueu desceu da árvore,
já que eu conversou com Jesus ali embaixo, as pessoas até começaram a criticar Jesus nesse período. E Jesus falou: Zaqueu, é o seguinte, eu vou dormir na sua casa hoje. Na sua casa eu vou. E aí, gente? Era plano de Zaqueu isso? Não. Era plano de Zaqueu deixar Jesus entrar na casa dele? Não. E a gente sabe que Jesus entrou, a gente conhece a história, Jesus entrou e transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse e mudasse o plano da vida dele. Zaqueu agora, ele continuou rico, mas ele dividiu, na verdade ele devolveu aquilo que ele tinha pegado, né, e para as pessoas até mais do que ele já tinha feito. E sabe o que é interessante? A vida de Zaqueu foi transformada para pior ou para melhor? Melhor. Para melhor ou para pior? Melhor. Mas ele era mais rico antes de conhecer Jesus? Não. Mas ele conheceu a principal riqueza, que é Cristo. E a vida dele ficou completa. Amém por isso? Amém. Amém. Louvado seja Deus. É uma história simples, mas que a gente consegue entender o seguinte: os planos de Deus são melhores do que os nossos. Nossa, tem várias histórias que a gente pode pegar na Bíblia para a gente poder entender isso. Que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Quantas vezes ele chamou alguns profetas que a vida deles estava seguindo? Olha só, vamos parar para analisar. A gente está falando sobre Êxodo na lição da escola sabatina. Moisés tinha uma vida dele ali, já estava resolvida, 40 anos. Dá para estabelecer? Tem alguém que não é daqui dos Estados Unidos e já está aqui há mais de perto de 40 anos? Tem alguém? 40 anos. Dá para se estabelecer aqui, já, irmão? A vida. Mas assim, começa a criar raízes, né? Começa a criar costumes. Mesmo que você não seja dali. Moisés, a vida dele já estava resolvida lá, falou: aqui, tá bom, já amarrei meu bode aqui, eu vou ficar aqui. Mas Deus tem outros planos. E quantas outras histórias a gente consegue perceber? Que os planos de Deus são melhores do que? Olha, gente, eu sou de 23ª geração. Estudo e vejo sermões sobre planos de Deus, sobre fé, sobre confiança a minha vida toda. Só que é difícil quando a gente vive isso. Certo ou errado? Às vezes tem algumas coisas que a gente tem que aprender só com as nossas experiências. Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Pode ser? Vocês me permitem? E não posso contar tudo nos detalhes, tá bom? Até porque senão a gente ia ter que fazer uma vigília aqui, né? A história, por mais que eu tenha apenas 28 anos, não, estou no público, eu posso, né? 37 anos, vou fazer 38 agora, mas a gente tem muita história, tem muita coisa que Deus fez na nossa vida. Bom, olha aqui, eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. Meu pai sempre foi uma pessoa muito bem sucedida na área de vendas, porém ele tinha problema com drogas. Ele ficava 3 anos muito bem, depois ele perdia tudo com drogas. E aí ficava 6 meses, 1 ano, e era assim a vida. Quando eu tinha 9 anos mais ou menos, minha mãe teve leucemia. E foi muito difícil pra gente, porque ela é a nossa base lá de casa, e aí então ela veio a falecer quando tinha 9 anos de idade. Meu pai, nessa fase, não estava bem, aí ele trabalhava viajando, a gente então foi criado por meus avós. Minha avó e meu avô, por parte de mãe. Me criaram, deram uma educação fantástica. Meu avô, na verdade, ele faleceu faz mais ou menos 2 anos e meio. Eu estava aqui já com 93 anos de idade. Né? 93 anos de idade. Fantástico. Seu Adolfo Fernandes. Adolfo Fernandes. Dona Otília faleceu com 89 anos de idade. Me deram uma educação incrível, os dois. Mas, depois que meu pai foi embora, minha mãe faleceu, eu comecei a ser analisado pelas pessoas ali perto, da igreja, como um coitadinho. E esse sentimento não era muito bom para mim. Um dia eu lembro claramente, eu chegando na parte do bebedouro, tinha uma parte da igreja de Vila Industrial, lá em São Paulo. E aí tinha um pedaço bem pequenininho assim, do bebedouro, onde o pessoal ia beber água ali, ficava conversando. E aí eu fui chegando ali, e aí tinha um pessoal conversando. E falava: coitado do Marquinhos, né? Marcos Felipe, coitado do Marcos Felipe, né, da Josi. O que vai ser desses meninos? Sem pai, sem mãe, coitado deles. Meus avós não tinham condições muito boas e eu comecei a ter um sentimento diferente. Comecei a ter um sentimento parecido com o de Zaqueu. Eu falei assim: quer saber uma coisa? Eu vou deixar esse pessoal tudo quietinho um dia. Eu vou crescer e vou ser rico. Você vai ver, vou dar certo. Na minha cabeça ficou o seguinte: eu vou dar certo na vida. E vou dar certo na vida e vou deixar todo mundo quieto. Isso era um sentimento forte em mim. Vou dar certo, mas no contexto financeiro. Quero ser rico. É isso aí. Com mais ou menos 11, 12 anos de idade, na minha cabeça estava claro: quero ser rico. Um dia fui para um Campuri. Alguém já foi no Campuri aí? Fui no Campuri. Campuri lá da Associação Paulista Leste. Fui nesse Campuri. E aí no Campuri, era o Campuri ali de 99, rumo ao Porto Seguro. Alguém estava nesse Campuri aí? Olha aí, legal demais. E eu fui nesse Campuri,
cheguei lá e aí teve um sermão de sábado de um pastor de comportagem, um pastor de publicações, e ele começou a falar sobre um evento, na verdade algo que estava surgindo naquele período, que era uma parte dentro da comportagem chamada Sonhando Alto. Se você quisesse um dia estudar e quem sabe ser um futuro médico, um futuro professor, um futuro pastor, você podia entrar nesse grupo da comportagem e conseguir os seus estudos. E aí, no apelo dele, ele fez apelo para várias profissões, mas ele se deteu ao ser pastor. E ele olhou assim e falou assim, olha, talvez tenha alguém aqui nesse Campuri que não tinha pensado até hoje em ser pastor, mas hoje eu quero fazer um apelo para você. Eu quero fazer um apelo para você. Deus está te chamando para você ser um futuro pastor da igreja adventista. Gente, mas aquilo foi com uma paulada no meu coração assim. Eu senti muito forte que Deus estava falando comigo. Eu falei, é comigo. E ele ficou insistindo, até que eu olhei do lado de um amigo meu, também estava lá, estava angustiado. Eu falei, vamos lá. E a gente levantou no apelo e fomos lá na frente, na certeza que Deus estava me chamando para alguma coisa diferente. Bom, passou aquele Campuri, domingo à tarde a gente começou a voltar para casa, aquele muvuca dentro do ônibus, aquela alegria só, e eu lembro que eu sentei na janela do ônibus, fiquei olhando ali a estrada e pensando, ser pastor muda o plano da minha vida. Porque pastor adventista não é rico. Pastor adventista não é rico não. E agora, como é que eu faço? E gente, eu lutei com isso durante um tempo, falei, não é para mim isso, não é. Fui passando, a vida foi pegando outros caminhos, e a gente teve um período meio de revolta da vida, voltei, montei negócios, a vida foi passando, eu fui querendo, olha gente, aí uma vida de tentando ser empreendedor, uma vida de acertos e erros, e as coisas davam certo, davam errado, davam certo, davam errado, e entre elas, pensei em montar uma house, pensei em montar empresa de manutenção, pensei em montar, olha, foi tanta coisa na época que a gente tentou montar, e as coisas davam certo, errado, tentava, voltava. Minha área de venda sempre foi muito ativa e as coisas começaram a acontecer nesse período. Bom, até que, de novo, eu casei, na verdade, de novo casei não, casei uma vez. Mas depois que eu casei, a minha filha colocou até uma vez, graças a Deus. Mas olha só, depois que eu já estava casado, a gente teve um chamado de um amigo meu, falando assim, Marcos, era um período bem complicado da minha vida, que eu estava tendo que tomar algumas decisões. Eu já tinha conversado com a minha esposa sobre ser pastor, mas aí de repente apareceu um comportor de novo na igreja, e aí ele falou assim, olha, e os comportores que eu tinha visto até então, era só fracassado, sinceramente. Eu nunca tinha visto um comportor ali, vocês sabem o que é comportagem? Alguém não sabe? Legal, tem gente até comportou. A comportagem é você vender, para os que não sabem, é você vender livros didáticos, livros de saúde, livros do Espírito de Profecia, de casa em casa ou através de empresas, e através do recurso desse livro você paga os seus estudos, você se mantém. Então é vender livros, tá? E evangelizar através desse material. Bom, então todos os comportores que eu tinha visto até então não eram bem sucedidos. Eu pensei assim, puxa, ser comportor, mas esse comportor era diferente, ele tinha um carro diferente, um carro bom. Eu pensei, pode ser algum chamado aí, que pode ser que dá certo, né? Vai que é isso. Cheguei em casa e a gente conversou. E aí eu conversei com a minha esposa e falei, olha, estou tentando, e voltei a falar com ela, daquele mesmo sonho, daquele mesmo pensamento que eu tive lá quando eu tinha 12 anos de idade no Campuri. E aí a gente conversou, ela falou, vamos. Minha esposa sempre foi assim, tá? A gente fala, se ela percebe que é aquilo, ela fala, vamos. Aí a gente foi. E aí a gente foi para a comportagem, a minha filha, a Thaís, olha para lá, só para ela ficar com vergonha. Aquela ali, a Thaís, ela tinha 40 dias de nascido, quando a gente chegou na primeira campanha de comportagem. Ela tinha 40 dias de nascido. E a gente começou ali, moramos com mais 30 pessoas naquele período. E foi um período intenso da comportagem, comportando, mas eu não podia voltar fracassado. Eu tinha que fazer dar certo. Eu era o primeiro a sair, eu era o último a chegar. Saía às 7h30, 8h30 da manhã, fazia o culto lá, saía correndo. Voltava 10, 9 horas da noite, todos os dias. E assim trabalhamos durante um período, até que surgiu então o vestibular para teologia. E eu entendi o seguinte, as coisas começaram a dar muito certo. E a gente falou assim, é o desejo de Deus, é o plano de Deus que eu vá. Eu vou então fazer teologia, eu vou para o NASP. Fiz o primeiro vestibular, a certeza de que ia passar. Não estava tudo sendo provado, as coisas não começaram a dar certo? Ótimo, beleza. Fiz o vestibular, feliz, confiante.
Não passei. Fiquei frustrado porque o vestibular era de ano em ano. Eu só ia voltar a realmente fazer o vestibular daqui a um ano. E eu falei, nossa, não é possível mais um ano. Angustiado, eu falei assim, beleza, vamos continuar. Passou então mais 4 meses, surgiu uma notícia incrível. O IAN, que é uma universidade da Bahia, tem alguns baianos aí? Tem amigo da IAN? Tem gente aí. Tem uma universidade da Bahia chamada IAN, né? Hoje é a UniAN. E é uma universidade lá que tem curso de teologia, e aí surgiu um vestibular no meio do ano. Gente, era muito concorrido, porque antigamente era mais ou menos 15, 20 por um, sabe? Então era 20 pessoas para poder uma vaga. Então era bem concorrido. E a gente pensou assim, bom, agora sei lá, esse vestibular era diferente, era 50 vagas apenas, mas essas 50 vagas, para você fazer a prova, você tinha que ir lá na Bahia, você não podia fazer em outro lugar. Os outros vestibulares você podia fazer de qualquer lugar, tinha polos espalhados no país todo. Esse vestibular eu tinha que ir lá no IAN, lá na Bahia, para poder fazer o vestibular. Meu pensamento, bolei um plano. Meu plano era o seguinte, vou para o IAN e faço a prova que vai ter muita menos gente. Quem é que vai lá para a Bahia fazer a prova? Não vai. Então vai ter menos gente, eu passo no vestibular, depois eu transfiro para o NASP. Resolvido, né? Vamos resolver dessa maneira. E aí eu fui pensando que ia dar tudo certo nesse sentido. Fui eu e mais 2 amigos ali que estavam comportando com a gente. Saímos lá de Maringá, lá no Paraná, que a gente estava comportando ali, e fomos lá para a Bahia, tá? A gente foi de carro até São Paulo, São Paulo pegou o avião, foi para a Bahia pegamos um táxi, fomos para a IAN e foi aquele negócio. E aí chegamos lá, eu descobri que todo mundo pensou igual eu. Gente, tinha muita gente para 50 vagas. Eu acho que todo mundo que não passou no vestibular do NASP tentou ir fazer o vestibular ali no IAN. Era muita gente. E eu fiquei angustiado com aquilo. Mas, vamos lá, meu plano era para dar certo. Fiz a prova, conversamos, conhecemos a igreja ali, sábado à tarde, se não me engano, a gente fez a entrevista, e a entrevista já foi aquele impacto. Deixa eu te explicar o que aconteceu na entrevista, rapidinho. Na conversa nossa, antes de fazer a entrevista, a gente fez todas as perguntas um para o outro possíveis do pastor fazer para a gente. Antes de você fazer a prova de teologia, você primeiro tem que fazer uma entrevista com um pastor, que é um professor ali, para ver se você tem um perfil, né, para ser pastor ou não. Então ele começou a fazer algumas perguntas e a gente já tinha treinado todas as perguntas, todas. E aí chegamos lá, todas que eu achava, né? Mas quando ele começou a fazer as perguntas, eu descobri que eram só perguntas que me deixavam encurralado. E eu não fui bem na entrevista, não fui. Sabe quando você sente que não foi bem? Já fez aquela entrevista de emprego, que você sai dela assim, falando, não passei. E aí eu saí para fora meio chateado, esperando os meus 2 amigos saírem. Sabe como é que eles saíram? Sorridentes, felizes. Nossa, tudo que a gente ensaiou, eles perguntaram, e um deles falou assim, ele até orou comigo, me chamou de pastor na oração. Eu pensei, eu vou nem orar, comigo orou. E eu pensei, nossa, foi um desastre. E eu pensei assim, olha, meus planos sempre frustrados. Até então, achava que os planos davam certo. Minha vida foi sempre assim, sabe, gente? Eu sempre fui tentando acertar, achando que estou escolhendo bem, e eu achando que eu estou no controle, e aí Deus mostra. Sempre foi assim. E nessa vez de novo, eu achava que estava certo, e Deus me foi quebrando. Achando que estava certo, e Deus me quebrando. E aí, beleza, fizemos a prova. Um amigo meu, não lembro exatamente, mas vamos lá. Eu acho que eu acertei, se não me engano, 50 questões. Eu devo ter acertado 41, 39. E os meus 2, um amigo acertou mais do que eu e um outro amigo acertou um pouquinho menos que eu. Voltamos para Maringá. Passou uma semana, saiu o gabarito, a gente viu o gabarito. Depois de mais uma semana, foi 15 dias para a gente poder saber a classificação. E eu lembro que era diferente o tempo, a gente foi na Lan House para poder ver ali como é que estava a nossa pontuação. A gente entrou ali, ficamos lá esperando, eu fui olhando, não, minto, essa parte aqui a gente estava na casa da campanha e a gente foi lá na cozinha lá e ficamos no computador lerdinho, mas a gente estava lá olhando, tentando descobrir que pontuação que a gente estava. E quando eu fui olhando, aí a gente chegou ali. Gente, meus 2 amigos não passaram, eu também não passei, o nome não estava lá. Tinha lá tinha Márcio, tinha 2 Márcio Campelo, 2. Tinha Marcelo, mas não tinha Marcos. Tinha Marlon, mas não tinha Marcos. Fiquei chateado, chorei. A Érica chorou, minha esposa chorou. Falou, Deus, e agora? Beleza, vamos dormir e acabou, né? E pensei em voltar para casa, começar uma outra carreira e ver o que Deus queria fazer. Até que a gente estava indo dormir, um amigo falou assim, Marcos, vamos ver que colocação a gente ficou, coloca seu CPF aqui, vai que a gente ficou perto, dá pra gente poder entrar.
Falei, ó, coloca você primeiro, porque você foi bem na entrevista e acertou mais do que eu. O outro já tinha desistido, foi dormir. E aí ele pegou, ele entrou ali no computador e colocou, ele tinha ficado em, nossa, foi 300 e pouco lá. Mas se você acertou mais que eu, foi bem na entrevista, eu vou ser o último, não é nem não olhar. Aí falou, vamos colocar aqui. Aí a Erika falou assim, vamos ver que posição você ficou. Na hora que a gente colocou meu CPF, meu nome completo e tal, deu enter ali, aí apareceu Marcos Felipe Fernandes de Souza. Colocação 51. Era 50 vagas, eu era o 51. Gente, aí começou. Aí o pessoal ficou todo feliz. Falou, não, você vai entrar, Marcos, você entrou. É certeza que você entrou. Não tem como, é um só, você vai entrar. E aí a gente ficou feliz, tal, choramos agora não só de angústia, mas de alegria, de emoção. Mas quando eu fui deitar a cabeça no travesseiro, eu falei, e se ninguém desistir? E se ninguém desistir? Lembro que isso era um domingo, na segunda-feira eu liguei para o colégio e falei, ó, estou ligando para colocar a minha inscrição aqui, tá? Eu quero fazer a minha matrícula. Ela falou, qual o seu nome? Passei meu nome, passei meu CPF, eu falei, não estou achando o seu nome aqui. E aí eu só estava querendo forçar, né? Eu não tinha falado que eu era 51. Aí ela falou assim, não estou vendo o seu nome. Eu falei, não, eu sou 51. Ela falou, então você tem que esperar até quinta-feira. Se alguém desistir, você entra. Vocês já ouviram falar da angústia de Jacó? Foi essa angústia que me deu. A gente angustiado, as coisas... Naqueles dias lá, e quando eu fui ver, sim, eu estava numa lan house. Eu estava em aberta, não estava na campanha, eu estava em aberta, numa cidadezinha. E aí eu fui na lan house na quinta-feira. Era meio-dia, entrei lá e não, nada, nenhuma lista. Eu falei, meu Deus do céu, nenhuma lista. Angustiado, ansioso, liguei. Olha, eu queria saber se tem alguma lista aí de excedentes. Aí a moça, deixa eu ver. Ela voltou pro telefone e falou assim, olha, a gente tem uma lista, mas é uma lista bem pequena. Eu falei, moça, se for só um, eu estou feliz. É o que Deus quer pra gente. E ela falou, não, são 2 pessoas, então você passou. Aí a gente conseguiu entrar. A gente foi pro IAN para ficar 6 meses e transferir pro NASF. A gente decidiu ficar uns 4 anos lá, foi excelente, foi um período incrível da minha vida. E aí chegou talvez um dos períodos mais angustiantes, que é o momento do chamado. Eu passei momentos bons no colégio na certeza de que Deus queria que eu fosse pastor. Mas no ano que eu me formei, teve uma crise de chamado absoluta. Olha só, no primeiro ano de teologia, os pastores, os presidentes de campus chegavam na capela dos teologantes e falavam assim, quem é dali da Associação Paulista Leste? O pessoal levantava a mão, vocês estão chamados, a gente vai precisar de mais 2. Era desse jeito. Quando eu cheguei lá, era assim. No meu ano, ninguém ia lá nem fazer entrevista. Semana da formatura, mais de 70% dos alunos não tinham chamado. Na semana da formatura, meu melhor amigo Dafno, que vem sempre aqui me visitar, estava aqui há pouco tempo atrás, ele foi chamado para Mineira Sul. Ficou feliz demais, a gente comeu açaí juntos ali. A gente tem 4 amigos, é legal você saber disso. Nós temos 4 amigos que desde o primeiro momento, o primeiro trabalho em grupo que eu fiz de teologia, nós temos nós 4. E até o último trabalho a gente fez nós 4. A gente tem um grupo de WhatsApp chamado o Amigos para a Eternidade. São amigos assim mais chegados que irmãos. E a gente pegou aí ele foi chamado o Dafno primeiro, depois o Cleuder foi chamado e por último o César foi chamado. E aí quando o César foi chamado, eles chegaram para contar para mim assim, e não estava aquele sentimento de alegria, porque só eu não tinha sido chamado ainda. E foi angustiante demais. Só de lembrar a angústia daquele período, nossa, que coisa difícil. A gente angustiado. Eu lembro que a gente orou juntos, os 4. Vai dar certo, irmãos, vai dar certo. Eu lembro que eu peguei e fui para casa, morava num lugarzinho simples ali, coloquei o carro do lado de uma árvore que a gente sempre parava. Eu baixei a cabeça ali e chorei. Falei, Deus, vai ser a última chance. Se não for para mim ser pastor, eu não vou ser chamado. E dá certo. Se a gente vai seguir outro caminho, eu vou voltar para o meu plano, talvez eu possa ajudar de outra maneira na igreja. E voltei. E fiquei chorando no carro, chorando. E eu não queria deixar que minha esposa me visse chorando, porque senão ela ia chorar também. E minha esposa é uma pessoa que, os homens aqui, alguns podem entender isso. Minha esposa, ela me confia tanto em mim, naquilo que de alguma maneira a gente vai prover, que vai cuidar, que até me assusta, entende? E eu falava assim, poxa, o plano está tudo certo, e agora não deu certo, eu vou entrar chorando lá. E aí eu lembro que eu tentava me compor, eu falei, beleza, agora é hora de entrar. Aí quando eu pegava a mão na maçaneta da porta para poder sair, para poder entrar em casa, eu chorava. Eu fiquei assim nisso uma meia hora. Até que eu consegui entrar em casa, me compus, passei assim na sala, só que mulher tem o seu sentido, tem ou não tem? Eu fui pro quarto, ela, amor, você tá bem? Eu saí chorando. E chorei. A gente conversou e a gente fez uma das orações mais sinceras que a gente fez. Senhor, você já fez a sua vontade. Oramos e no dia seguinte surgiu um chamado especial para Goiás. Aí não era um chamado oficial, mas ok, vamos para Goiás.
E no dia seguinte, era na sexta-feira, a gente tem um chamado para a minha associação, para a Paulista Leste. Aí sim, era funcionário oficial. E fomos, e foi um período fantástico. Fui pastor de comportagem, o que me levou para o ministério foi a comportagem. Fiquei como pastor de comportagem durante 4 anos e meio, e os últimos anos, ali 1 ano e meio, a gente foi no distrito, aqui onde foi fenomenal, foi uma experiência fantástica. Deus vem nos usando, até que chegou o momento da gente vir para cá. E aí é sermão para outro período, mas é especial também, a nossa vinda para cá. Hoje Deus continua guiando minha vida. Aqui eu passei situações assim que eu não entendi por que Deus me trouxe. Aqui eu passei por situações que eu olhei para minha carteira e tinha $50 só, eu tive que pegar, para fazer uma prova, eu precisava de $80 e eu peguei do cofre da Thaís $30, $20, $30. Situações difíceis que a gente não entende o porquê, mas que Deus vai nos guiando, vai nos orientando e a gente vai crescendo com isso. A minha vida é uma vida de certeza de que os planos de Deus são muito melhores que o meu. Com evidência, vocês devem olhar para mim e ter certeza que eu não estou rico. E não é esse o plano, não é. Mas eu estou completo, na certeza de que Deus guia a minha vida. E eu quero deixar claro para você que Deus guia a sua vida também. Amém. Talvez você está passando por momentos que você falou assim, poxa, eu tenho planos, olha para mim aqui, por favor. Às vezes você olha para Deus agora e para a sua vida, você fala assim, eu fiz planos e o que eu estou vivendo agora não está de acordo com o que eu queria viver. Eu quero terminar com uma história, pode ser assim? Reflete um pouquinho nessa história. É uma história que está no livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. Alguém já leu? Uma das últimas histórias dele é a história de um rapaz chamado Franklin. O Franklin, ele estava na sua casa no dia de folga do trabalho dele. Presta atenção na história. Ele estava num dia de folga, quando de repente ele ouve alguns gritos fora da sua casa. E ele sai para fora e ele percebe que uma escola bem perto ali da casa dele estava pegando fogo. Ele fica angustiado com aquilo porque o filho dele e algumas pessoas estudavam ali. E ele decide então ir para aquela escola. Bom, percebe que a maioria das pessoas já estão fora, e aí uma classe ainda está lá. E a classe do segundo ano está ainda numa sala e não saiu, porque o professor foi ver se o alarme era de um alarme de incêndio falso ou verdadeiro, e o professor não conseguiu voltar para a sala. E a escola agora estava em chamas. E aí, desesperados, os bombeiros ainda não estavam lá. Franklin, então, ele teve uma ideia. Ele diz assim, olha só, quebrem a janela. E uma criança um pouco mais esperta, ali no 3º andar, quebra a janela. E ele fala que agora pula 22 crianças. 22 crianças lá naquela sala, sem professores. E ele fala assim, agora é simples, pula que eu seguro vocês. Como assim pular? Alguns professores, algumas pessoas ali, outras crianças, como assim pular? Você segura? E ele falou, eu seguro, é só pular que eu vou segurar. E aí a primeira criança, então, com muita coragem, foi lá na frente e pulou. E ele segurou, com muita força, firmeza. Pegou a criança para os professores. E uma a uma foi pulando e o Franklin foi segurando e foi entregando para os professores. Até que ficaram ali 2 crianças. E elas tinham muito medo de pular. Muito medo de pular. E as crianças se juntaram. A história diz que se juntaram e gritaram, pula. Ele segura, é só pular. É só pular que ele vai segurar. Aí chegou uma criança um pouco mais corajosa, ela chegou bem na beira, fechou os olhos e só soltou o corpo. Franklin teve um pouco de dificuldade para pegar, mas segurou. Ficou uma criança apenas, o pequeno Mike. O Mike, ele não queria pular. Ele não queria pular. Era só pular, gente, mas ele não queria pular. No dia seguinte, em todos os jornais diz, criança de 8 anos morre carbonizada. Ela não pulou. Eu estava lendo essa história e eu achei, poxa, por que essa criança não pulou? Que coisa estranha, que dor, porque era só pular. E aí as próximas linhas me fizeram arder o coração. Aquele criança, o Mike, era filho de Franklin. E não pulou. A história, gente, que ela tem uma mensagem para mim e para você que faz a gente pensar. Às vezes, para a gente se salvar, é só se soltar. É só pular. Que nosso Pai, ele vai nos segurar. Você está passando por um momento que você não sabe como resolver? Os seus planos estão sendo frustrados constantemente? Só se solta. Permita se jogar. E Deus, ele vai cuidar de você. Amém por isso? Amém. Eu não sei para quem que é esse sermão. Não sei. Mas pode ser para alguém que está sentado aqui,
Deus me incomodou a pregar um sermão que eu não pregava há muito tempo. Um sermão barra testemunho. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Olha aqui, Deus tem um plano para você. E os planos de Deus para você são muito melhores do que os seus planos. Se os seus planos estão sendo frustrados, só se jogue nos braços do Pai. Só se jogue. E eu tenho certeza que Ele vai cuidar de você. Amém por isso? Amém. Posso orar com você? Posso orar? Acho que a gente vai ter um louvor agora, é isso? E eu quero orar com você depois, mas eu quero fazer um apelo para você, beleza? Eu quero que você converse com Deus enquanto a gente canta. E se for o seu desejo de ser um compromisso real com Ele, assim de falar assim, ó, Deus, estou tentando do meu jeito, não está dando certo. Eu quero só me jogar agora e que o Senhor me leve do jeito que você acha que tem que levar. A minha vida vai ser do jeito que o Senhor acha que tem que ser. Aí eu quero que você fique de pé e talvez venha bem pertinho de mim aqui que a gente vai orar juntos. Pode ser assim? Pode ser? Maravilha. Se meus planos estão sendo frustrados, porque o Senhor tem um plano maior para mim. Amém? Amém?